Vamos lá, gente. Quero agradecer a participação de todos vocês. Também aquelas pacientes e participantes que irão estar nos acompanhando aí. O que eu vou abordar com vocês hoje é algo importante que vocês talvez não tiveram a oportunidade de ver o processo de emagrecimento como eu estarei abordando. Vocês vão ver que vai ter um tom um pouco mais profundo, vamos dizer assim, porque eu quero abordar com vocês o emagrecimento nas três naturezas humanas, para vocês entenderem até o efeito sanfona, por que ele se dá. O efeito sanfona, ele vai se dar quando a gente não consegue abrir alguns canais na nossa vida, até por não ter um conhecimento propriamente, a gente não consegue ver além do emagrecimento no corpo. Então, vou trazer um pouco de clareza para vocês entenderem isso. Quais aspectos, quais pontos importantes no emagrecimento? Vocês precisam entender que o emagrecimento, a gente precisa ter uma abordagem na questão do nosso humor. O humor é muito importante. Quero trazer um caso que eu tive hoje com uma paciente muito importante, por sinal. O sono é um pilar muito importante no emagrecimento. A alimentação, nós já sabemos. A atividade física e o autoconhecimento. Então, o emagrecimento, ele vai passar por essas questões aí, gente. Para a gente entender um pouco desde o início, para vocês terem clareza na onde a gente precisa chegar, quando Deus cria o ser humano, projeto original, quando Deus cria, ele nos dá alguns dons que a gente chama de préternaturais. Então, Deus nos deu dons quando ele nos criou. Só que devido ao pecado do homem, nós perdemos esses dons. Por isso que hoje nós temos dificuldade de ordenar as coisas. Então, a gente perdeu coisas importantes que Deus nos deu para nos relacionarmos com Ele. E vocês vão começar a perceber que o intuito, muitas das vezes, de um processo de emagrecimento é a gente encontrar esse sentido que foi perdido. Então, por isso que no emagrecimento, vocês vão passar por realidades da vida de vocês. E em algumas ocasiões, dolorosas. Não vou dizer para vocês que serão fáceis, não é. Com a metodologia, a gente aplica os ensinamentos, o emagrecimento ele acontece de fato. Mas não é que é fácil. Só quem vive o processo sabe da luta que é e dos desafios também. Então, nós precisamos lutar para recuperar algo que Deus nos deu, que foi o autodomínio. Nós precisamos dominar a nossa vontade. Então, a nossa vontade, ela não pode ser fraca, tá? Como assim fraca? A um ponto de que eu quero fazer tudo o que eu tenho vontade, eu quero comer só o que eu quero. Então, a gente começa a alimentar aquele apetite que eu ensino para os pacientes, que é a vontade de comer. Então, quando nós temos uma vontade fraca, a gente só come por impulsividade. A gente só come aquilo que é gostoso, aquilo que nos dá sabor, aquilo que nos dá prazer. E todo ser humano tem um neurotransmissor que chama dopamina. Essa dopamina é o neurotransmissor que dá a sensação do prazer. Do prazer. Certo? Então, nós temos essa dopamina. Só que
em muitas ocasiões, essa dopamina, ela passa a ser desajustada, tá? Quando o nosso corpo começa a sofrer danos, quando a gente começa a adoecer, essa dopamina, geralmente ela se torna viciante rapidamente, porque a gente busca alimentos que promovem essa sensação prazerosa. Alimentos açucarados, carboidratos de má qualidade, alimentos que a gente sabe que é inflamatório, gente. Nós precisamos lutar contra esses tipos de substância, tá? E essa taxa de dopamina que a gente tem, essa taxa de dopamina que a gente tem, ela tem algumas oscilações ao longo do dia. Quando ela cai, essa taxa de dopamina ela cai, a gente começa a ter aquela sensação de precisar de algo. Sabe aquela necessidade de algo? Parece que eu estou precisando de alguma coisa. Aí abre a geladeira, fecha a geladeira, abre o armário, fecha o armário. Parece que a gente precisa mastigar alguma coisa, comprar, ter. A gente precisa possuir algo. Essa necessidade de algo, tá? É uma forma de a gente estar procurando o sentido da vida. O sentido da vida. E aí a gente começa a comer compulsivamente, desordenadamente, principalmente doce. Porque a gente acaba vivendo em desordem. Então, quando nós vamos emagrecer, a gente deve fazer ao contrário, né? A gente deve fazer ao contrário do que o mundo nos oferece. E respeitar como o nosso corpo funciona é extremamente importante. Então, não se obrigue a fazer todas as refeições. Porque nós precisamos nos livrar-nos da dopamina rasa. Precisamos nos livrarmos da dopamina rasa, do prazer momentâneo. Não é que o prazer ele é mau. O prazer ele é bom. Só que ele se tornou desordenado quando houve o pecado original. Então, nós temos que lutar contra os beliscos, nós temos que lutar contra o prazer do momento, nós temos que comer menos alimentos ricos em gordura saturada e trans, menos alimentos ou propriamente açúcar, não permitir momentos de ócio inútil. Então, quando a gente começa a ter essas pequenas ações, a gente começa a ajudar o corpo a emagrecer. Então, toda mudança que nós fazemos na parte alimentar, nós ajudamos o nosso corpo a emagrecer. Então, a mudança na alimentação vem emagrecer o corpo, tá? E muitas pessoas buscam dieta. Vocês vão entender o porquê que a dieta não leva vocês ao sentido da vida. Não leva vocês ao emagrecimento pleno, tá? Então, essa parte do emagrecimento do corpo são as mudanças alimentares que nós fazemos, deixamos os excessos, e é preciso com que a gente ordene a nossa vida, ordene a nossa rotina, o nosso dia, arrumar a nossa casa. Sabe, é justamente arrumar a nossa casa. Assim como a gente arruma a nossa casa, né, a mobília da nossa casa, a nossa casa de alvenaria, os cômodos, nós precisamos arrumar a nossa casa interior. Por isso que muitas de vocês desistem. Porque quando começa a ter esses ajustes, tem pessoas que numa pequena melhora, elas já desviam o foco, elas já têm o escape, por conta dessa rotina desordenada que elas vivem. Então, a gente não consegue ordenar as coisas de uma forma simples. Eu preciso que alguém me ajude, através da luz da verdade.
Então, a gente precisa se afastar de gatilhos. A gente precisa se afastar de aplicativos de fast food. Às vezes eu tenho que me afastar de gatilhos de rede social. Às vezes nós precisamos se afastar de ambientes, nós precisamos nos afastar de pessoas que a gente sabe que não está caminhando conforme nós gostaríamos de caminhar. Porque o ambiente, ele molda muito, gente. Então, tem ambiente que nós não vamos caber mais quando a gente começa a emagrecer. Aí a gente muda de ambiente, a gente vai mudando de pessoas que eu convivo, a gente começa a ter ações diferentes, a gente começa a pensar diferente, resultados passam a ser diferentes. Tem situação que a gente não vai conseguir mudar de ambiente, né? Por exemplo, o cônjuge, com filho, tem situações que são inevitáveis. Nós precisamos aprender a lidar com isso, mas tem situações que pessoas estão se colocando que está indo contraditório ao objetivo que elas querem. Então, isso é muito importante. Com que no processo de emagrecimento, a gente vai tendo clareza disso. Então, esse emagrecimento no corpo é todas as mudanças que nós vamos executar a partir de então, para tirar os excessos. Então, a gente vai fazer um processo detox, a gente vai lutar contra os beliscos, a gente vai tirar os excessos, os alimentos inflamatórios, a gente vai fazendo essas mudanças importantes, tá? Para emagrecer o corpo. E a partir de então, o corpo ele começa a emagrecer. Só que vai chegar uma hora que vai travar o peso. Não vai nem para frente nem para trás. Quem que nunca passou por isso? Começa a eliminar uns quilos, trava o processo. Esse travamento do peso, ele vai nos dizer muitas coisas, tá? Hoje eu atendi uma paciente, veja só, o caso dela. Essa paciente, o escape dela era no café. O escape dela era no café. Então, ela consumia muito café. E no trabalho dela, tinha uma máquina de café. Tem uma máquina de café. E toda vez que ela passava lá, ela consumia o café. E ela começou a fazer o processo de emagrecimento e ela começou a limitar o café. Ela começou a eliminar alguns alimentos que ela percebia que não era bom. Ela começou a fazer atividade física. Então, ela começou a realizar algumas mudanças e começou a emagrecer. Só que chegou um ponto que travou o peso dela. E ela passou um mês muito difícil, muito, assim, atribulado no trabalho e ocasionou muitas preocupações nela, né? E essa paciente, ela não estava conseguindo entender por que ela não emagrecia, de tantas coisas que ela já estava fazendo. Chega uma hora que eu preciso com que alguém me ajude a olhar o que eu ainda não estou fazendo. Porque se a gente olhar só para aquilo que a gente faz e quer ver algum resultado, o resultado não vem, aquilo me frustra. Só que eu falei para ela, vamos olhar para os pontos que a gente precisa melhorar. Então, ela precisava melhorar a ingestão da água, ela precisava melhorar a fruta, que ela não comia fruta. Então, tudo isso para ir melhorando o emagrecimento no corpo. Só que não para por aí, gente. O emagrecimento no corpo, ele é o começo das coisas. Então, quando vocês buscam uma dieta, vocês estão vendo o emagrecimento no corpo. Só que vocês não são o corpo de vocês. Então, vocês não é o corpo, vocês não é o que vocês pensam, vocês não é o que vocês fazem, vocês não é o que vocês sentem. Então, a gente precisa aprender a separar isso. O corpo, vocês.
Então, nós somos separados em 3 naturezas: corpo, alma, espírito. O ser humano, ele é dividido assim. Para que nós possamos entender e continuar caminhando no emagrecimento. O emagrecimento não é só resultado, existe progresso para onde nós estamos indo, o sentido pelo qual preciso caminhar, eu preciso continuar. E nós precisamos enfrentar a nossa realidade. A gente precisa enfrentar a realidade de cada um. Cada um tem uma realidade em particular. Nós precisamos entender que eu preciso buscar o essencial da vida. O essencial da vida é quem pode me dar a vida, uma vez que já me deu a vida, que é Deus. Então, o ponto mais alto do emagrecimento, ele precisa ser uma busca a ter um encontro com Deus, uma colisão com Deus. Esse é o ápice. Só que para acontecer esse encontro com Deus, vocês precisam responder quem você é. Quando você começar a responder quem você é, essa pergunta, quando elas estiverem claras, para que vocês respondam, muitos problemas que vocês têm deixam de ser problema. Deixam de ser problema. Porque as pessoas, elas acabam criando problemas onde não existe problemas. Então, esse enfrentamento da realidade é importante. É onde que muitas fogem, tá? E por que eu estou dizendo tudo isso? Nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Os seres espirituais, quando Deus cria, ele cria para fazer o bem. Então, todo ser espiritual cria para fazer o bem. Ninguém vai fazer o mal porque, de fato, gostaria de fazer o mal. Até quando vocês vão comer por prazer, quando vocês vão comer desenfreadamente, descontroladamente, quando vocês vão buscar algo para emagrecer, para fazer, tudo que nós formos fazendo, tá? Tudo. Nós sempre fazemos em busca de um bem. Só que, às vezes, esse bem que nós buscamos fazer, ele está desordenado. Então, nós precisamos aprender a ordenar os bens que Deus nos deu. Então, tudo que nós temos é um bem. Então, a saúde é um bem, ter Deus é um bem, os filhos é um bem, a casa, o carro, a comida, o sexo, os relacionamentos, o prazer, tudo o que nós temos são bens. Só que se a gente não ordenar o bem pela luz da verdade, eu tenho ele de forma desordenada. O bem de forma desordenada, ele vai tomar um valor no lugar daquilo que não é para ele estar. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa, ela tem a comida como um bem, tá? Dependendo do valor que vocês colocam na comida para vocês, a comida toma um lugar desordenado. A comida, ela está acima da saúde de muita gente. A comida é um bem, mas do jeito que a pessoa está usufruindo dela, se torna um mal. Porque eu estou dando um valor muito maior para ela do que para a minha própria saúde. Por isso que a comida se torna mal. Mas não é que a comida é mal. É que eu não estou conseguindo colocar numa ordem, numa hierarquia iluminada pela verdade. Então, tem muita gente se colocando no lugar de Deus, por exemplo. Tem muita gente que se acha Deus. Então, ela acha que fazendo isso, para ela se torna um bem.
mas é um bem desordenado, porque de fato ela não é Deus. Então, quando a gente começa a ordenar as coisas, a gente começa a dar mais valor para aquilo que de fato tem um valor merecido. Eu gosto muito de ver a criança, quando a criança ela vai desenvolvendo, você dá algo para a criança, ela pega. Se você tem outra coisa e quer trocar com ela começa a fazer uma análise daquilo, se aquilo vale mais ou menos para ela estar trocando. Então, a criança, ela, querendo ou não, ela tem uma imagem disso, do que vale mais, do que vale menos, para poder trocar com você. Na vida, nós temos isso. E as coisas vêm para roubar os espaços daquilo que é essencial, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é o tudo para a gente. A gente não pode deixar com que a comida esteja num lugar desordenado. Porque, gente, viver para comer é uma desordem, é uma inversão de valor. A pessoa que vive para comer. Porque ela está buscando o prazer num fim nela mesma. Ela está buscando um fim em si mesma. Ela não vai conseguir se saciar nunca. Ela não vai conseguir se preencher nunca. Com a comida, com a bebida, com a compra, com o sexo. A gente não consegue saciar nós mesmos com coisas desse mundo, com coisas materiais. Então, o emagrecimento na alma é a gente começar a ordenar isso na nossa cabeça, o que vale mais, para a gente ir colocando aquilo que vale menos no lugar devido, e a gente limpar o nosso imaginário. O nosso imaginário, ele é poluído ao longo da vida. Gente, o imaginário nosso são fragmentos de imagens que a gente vai armazenando dentro da gente, que vai se formando o inconsciente. Por exemplo, se eu falar para vocês, gente, todos nós vamos comer um lanche. Cada uma aqui vai pensar em um tipo de lanche, com alguns ingredientes específicos. Vocês já têm a imagem desse lanche minimamente formada no cérebro de vocês. Só que não é igual de todo mundo. Então, a gente vai construindo a nossa imaginação. E muitas das vezes a gente vê tal alimento como algo maravilhosamente bom para a gente. Então, tem gente que não consegue ficar sem comer determinado alimento, porque já construiu aquilo como sendo algo maravilhoso. Não consegue desapegar daquilo. Então, tem pacientes que têm uma memória olfativa, uma memória afetiva por certos alimentos, que isso se torna vício. A pessoa se torna viciada naquilo. Então, tem gente que é café com leite, tem gente que é o café, tem gente que é fruta, tem gente que é brigadeiro, outros tipos de doce, tem gente que é o leite, tem pacientes que é a comida em si ali, o arroz e feijão. Então, nós temos memórias alimentares. Só que tais memórias, se elas não tiverem ordenada, aquele alimento sendo apenas um alimento e não tudo que eu possa possuir, a pessoa ela não consegue se livrar daquilo. Então, a gente vai tendo alguns desejos desordenados. Os desejos desordenados são problemas, tá? Porque não permite com que vocês avancem. Então, sabe aquela vontade má que a gente tem, né, de comer só coisas boas, gostosas, suculentas, a gente querer comer, comer, comer,
Enfim, para a gente sentir prazer daquilo, né? Essa vontade má, ela vem por desejos desregrados. Só que quando a gente obedece esses desejos que a gente tem de tendência, vai se tornando costume, gente. Costume. Quando a gente não quebra esse costume, vai se tornando uma necessidade. Se nascer a necessidade, a pessoa ela se torna viciada. Então, primeiro ela busca o prazer naquilo, que vai gerar uma dopamina. Depois daquele prazer, se torna um costume. Daquele costume vira uma necessidade. A pessoa não consegue viver o dia sem comer aquilo. Ou a pessoa não consegue ficar sem fazer uma determinada refeição. Ela começa a se tornar escrava daquela rotina. Isso, ao longo da vida, vai condicionando ela de tal forma que ela vive no automatismo. Ela come de tudo, tudo, em todos os momentos, em todos os horários. Então, esse emagrecimento na alma, a gente precisa ir limpando o nosso imaginário. Como? A gente lendo bons livros. Por exemplo, vocês entrando no meu Instagram, tem um monte de vídeos e conteúdos que a gente vai colocando as coisas do jeito como precisa ser. A gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai fazendo uma oração. A gente vai, de certa forma, fazendo com que a nossa imaginação ela seja o mais limpa possível. Então, uma imaginação impura vai gerar um ato de comer impuro. Por isso que o emagrecimento começa na nossa cabeça, começa na nossa mentalidade. Então, se eu tenho uma mentalidade só voltada ao prazer, automaticamente eu não vou conseguir vencer o excesso de peso, porque a minha vontade está fraca. E nós precisamos aprender a nomear o gatilho. O que gatilha você a comer sem estar com fome? Por apetite. Então, por exemplo, tédio. Pessoas que ficam em tédio buscam alguma coisa para comer. Ou a pessoa euforia. Pessoa eufórica. A pessoa ela sempre tem que estar comendo alguma coisa. Também em busca daquela dopamina rasa. Ou o estresse. A pessoa é estressadérrima. Então, esse estresse crônico também gatilha para ela comer algo, tá? Quer ver? Outro gatilho é a tristeza. A tristeza também leva a pessoa a querer comer, sem estar com fome. E ela começa a comer por apetite. Aí o que acontece? Eu postei uma frase no meu Instagram, esses dias, aí eu acho que foi sábado. Eu coloquei assim lá no Instagram, ó. Se vocês não viram, eu vou ler para vocês aqui. Veja só. A forma de pensar também te faz ganhar peso, pois o corpo é o espelho da alma. Então a gente consegue ver a nossa alma, sim, pelo corpo. Aí dá para saber se a alma da pessoa está pesada ou não. Se ela está com uma mente pesada ou não. Estando com uma mente pesada, muito provável que ela esteja um coração pesado. Porque a forma de como a gente pensa é a forma de como a gente sente. E aí eu preciso de ajuda para colocar em ordem as minhas paixões, aquilo que eu sinto. Porque às vezes a forma como vocês sentem não permite vocês emagrecerem. Hoje eu atendi uma paciente que ela falou assim, doutor Tiago, eu tenho medo de emagrecer. Medo de emagrecer. Eu não me acho capaz de emagrecer. Eu acho isso impossível para mim. Aí eu falei para ela, você tem medo de emagrecer? Mas por que você tem medo de emagrecer? Ela não soube responder. Gente, medo é uma resposta à ansiedade.
E o medo, ele precisa ter o lugar dele. Mas a pessoa que se deixa mover pelo medo é uma paixão limitante, vai limitar a vida dela. E esse medo é um desconhecimento dela mesma. Ela não conhece ela mesma. Então, o fato de ela não propriamente a conhecê-la faz com que ela tenha total medo, que chega a paralisar a vida dela. Então, no processo de emagrecimento, não basta só a alimentação. Por isso que na minha metodologia, eu tenho que cuidar do emocional da paciente. Se eu não cuidar do emocional da paciente, ela não vai conseguir vencer. Porque a gente não vai conduzir ao sentido da vida, ela não vai conseguir sozinha conduzir aquilo que de fato ela precisa. E a nossa alma não pode estar sendo conduzida para o corpo, porque o corpo é algo finito, é algo que acaba, é algo que termina. Então, o corpo, ele vai morrer. A gente não pode emagrecer pensando só no bem-estar físico, só num bem do corpo. A gente precisa melhorar a saúde do corpo? Sim. Mas eu preciso aprender a direcionar minha cabeça do jeito certo. Então, quando a paciente vive de efeito sanfona, ela ainda está com a mentalidade voltada para o corpo. Não ajudou ela ainda a direcionar para aquilo que de fato ela precisa, que é a busca do essencial da vida. Então, se não estamos em busca do essencial, o que estamos procurando? Muitas pessoas estão procurando a vida em várias coisas para emagrecer. Toda vez que a pessoa busca algo para emagrecer, que ela queira possuir, que ela queira comprar, e aquilo não vai gerar emagrecimento nela, ela não está conseguindo ter um direcionamento, ela não está conseguindo dar sentido para a vida dela ainda. Ela continua procurando, mas ela não conseguiu ainda encontrar. Porque ela não conseguiu parar para ela se emagrecer. Enquanto ela não se emagrecer, ela não vai conseguir vencer o excesso de peso. Porque o emagrecimento, ele está em nós mesmos. Não está fora. É que nós temos naturalmente um olhar, uma tendência de olhar para fora. Não para dentro, porque para dentro dói. E a gente vai ver os nossos erros, as nossas fraquezas, nossas misérias. A gente vai ver o quanto mal nós somos. Então a pessoa ela está sempre buscando algo que parece que vai resolver a vida dela, mas não. Até um ponto que ela vai encontrar sentido para aqueles erros. Então, gente, tem situação que a gente precisa celebrar os fracassos. Por que a gente precisa celebrar os fracassos? Porque os fracassos também nos ensinaram que daquele jeito que a gente estava fazendo não estava certo. Hoje eu atendi uma paciente em que ela começou a ter vontade de comer doce. Ela nunca tinha tido vontade de comer doce. Eu já atendi essa paciente há uns 3 anos. 3 anos, acho que sim. E ela nunca tinha tido vontade de comer doce. Eu achei estranho, né? Ela começou a ter vontade de comer doce, falei, alguma coisa aconteceu com ela. Aí eu tô acompanhando ela, né? O ex-marido dela faleceu, então ela passou por muitos problemas familiares, adoecimento, ela passou por muitas situações. E ela falou para mim que ela estava com muito desejo de comer doce. Eu falei, tá, isso é uma questão afetiva. Você está com algum problema de afeto. Você está passando por problemas. Por isso que você está tendo desejo de comer doce. Porque o doce é uma fonte de energia para o cérebro, não é para o corpo. Então, se é uma fonte de energia para o cérebro, emocionalmente você não está bem. E aí, eu conversando com ela, a gente conseguiu entender, gente, que o que estava levando ela a ter vontade de comer doce era a raiva. A raiva. Ela passou um mês de muita raiva. E raiva, muitas das vezes, que a gente não põe para fora.
Sabe, situações que as pessoas falam, a gente não fala, a gente não se expressa. Aí a gente silencia, mas por dentro tá uma gritaria que só. Só a pessoa sabe como tá por dentro dela, que ele tá fervendo. O fato de ela não expor isso vai gerar um impulso de ela buscar algo para comer. O que ela vai buscar? Uma fruta? Não, é óbvio que não. Ela vai buscar algo que vai dar prazer rápido, que vai aumentar a dopamina. Rasa, para ela sair daquela sensação de mal-estar, de raiva, de ódio. Muitas das vezes, se as pessoas não cuidam do que elas sentem, as coisas vão se enraizando e vão cada vez piorando mais. Então, quando a gente fala desse movimento que nós temos, por isso que emagrecer, precisa emagrecer o coração também. Não dá para a gente emagrecer só o corpo. A gente tem que emagrecer a cabeça, o coração e o corpo. Porque o coração, ele faz parte. Quer ver para vocês verem, ó, as paixões que a gente tem. Se elas não tiverem devidamente ordenadas, se elas não tiverem devidamente controladas pela nossa vontade, nos causa problema. E isso leva a pessoa a comer sem precisar, a um ponto de ela fazer mal para ela mesma. Então, essa paciente começou a comer doce por conta da raiva. Então, imagina como estava a comunicação do cérebro e da glândula de gordura dela. Então, ó, a gente tem 7 paixões que a gente precisa aprender em tratamento, modular isso, tá? Ira, tristeza, alegria, medo, desejo, ódio e amor. 7 paixões. 7. Então, nós temos essa energia emocional que percorre por essas paixões. Então, nós vamos precisar entender isso, se a gente quiser vencer o excesso de peso, para a gente ir modulando esses componentes naturais do nosso psiquismo. Então, às vezes, as pacientes fazem de tudo para emagrecer e não emagrece. Por que não emagrece? Porque não está, de certa forma, ordenado a forma de como a pessoa está sentindo. Então, a ansiedade, ela se alimenta. Sentimentos ignorados, frases não ditas, emoções não expressadas, o que eu precisava dizer e não disse. Aí a gente começa, às vezes, a pautar a nossa vida. Sabe por quê? Muitas pessoas também, elas acabam sofrendo porque elas começam a tomar decisões baseadas nas dores que elas vivem ou que elas viveram. Então, essas dores, muitas vezes, vai nos direcionando, vai nos conduzindo para situações que, se eu tivesse um direcionamento, eu não faria o jeito que eu estou fazendo. Então, pautada em algumas dores, as pessoas tomam decisões, inclusive de comer. Então, a pessoa está comendo a dor, em vez de ela sentir, ela está tentando anestesiar, ela está tentando adormecer aquilo, sendo que ela precisava significar e dar sentido para aquilo. Então, às vezes, mentalidades que nós temos, né, equivocadas, sabotam nossa liberdade. A gente não fica livre para escolher. E aí a pessoa passa a ter um emagrecimento a partir da dor, da frustração, da ansiedade, do medo, da tristeza, da ira, do desafeto. E essas pessoas vão ter êxito no processo de emagrecimento? Não vão, gente. Aí a pessoa, ela não quer tentar mais porque ela se frustrou demais. Aí a pessoa, ela nunca mais confia em ninguém, porque um dia quebraram a confiança com ela. Aí a pessoa nunca mais abre intimidade com ninguém.
Entendeu? Então, nós vamos passando por desafios, percalços na vida, que vai tirando daquilo que a gente precisa encontrar, aquilo que é essencial para cada um de nós. Então, a gente precisa focar no que realmente importa. Porque, nossa, o momento atual é de incertezas, é de desafios, aí vai gerando sentimento de impotência na gente, desânimo, leva as pessoas a perderem o sentido da vida. E falando em perda de sentido da vida, um dos grandes problemas que as pessoas têm que enfrentar e vencer é a gula. Gente, a gula. Eu postei um conteúdo sobre a gula no meu Instagram, e algumas das consequências da gula é uma autoimagem negativa e a perda do sentido da vida. Então, como que ela vai vencer a gula? Ela tem que ter ajuda. Senão, ela não vai conseguir vencer a gula. Ela não vai conseguir ela não vai conseguir ter a temperança que, de fato, ela precisa ter. É algo que a gente vai resolver no dia para a noite? Não vai. Por isso que as pessoas, elas acham que estão fazendo algo para emagrecer e não estão. Porque sem uma metodologia e um profissional que ajude elas a ver e vencer essas dificuldades, e todos nós temos as dificuldades, a gente não pode se acostumar em viver assim. A gente não pode se acostumar a viver assim. Porque Deus, ele faz novas todas as coisas, gente. Todas. Então, não há impossível de a gente vencer, né, no emagrecimento. Não há. Claro que a gente vai precisar ter paciência em momentos difíceis. Nós vamos precisar ter perseverança, que aí precisa pedir para Deus essa perseverança, que é muito importante. Porque senão a gente não consegue vencer as más inclinações. Percebe que a gente é mal inclinado. E o que tem acentuado essas más inclinações é o egoísmo, o bendito egoísmo que nós temos. O egoísmo, ele tem nos prejudicado, ele tem nos maltratado. Então, essa questão nossa do egoísmo vai fechando a gente em nós mesmos. A gente não vai conseguindo mais ver aquilo que a gente precisa ver. Então, se uma pessoa não nos ajuda a ver diferente, a gente não vai conseguir caminhar. Então, por exemplo, essa paciente hoje que eu atendi, ela não estava acreditando pelas coisas que ela estava fazendo e não estava emagrecendo. Quando ela ia pesar, aumentava meio quilo. Então, se ela continuasse sozinha, ela não ia conseguir sair dali. Aí eu falei para ela, tá, não vamos olhar para isso, porque você está olhando de uma forma que você está querendo ser recompensada pelas mudanças que você está fazendo. Mas e quantos anos você deixou de fazer? Quantos anos você adoeceu? Quantos anos você comeu daquela forma, bebeu o café daquela forma? Quantos anos você não cuidou da questão da tua mentalidade, do teu emocional? Então, se a gente for colocar na balança, não é para você, de fato, mesmo ter o resultado que você acha que mereceria. Aí eu olhei para ela e falei, vamos ver no que a gente pode melhorar? Porque não é o que você está fazendo de errado, por isso não está tendo resultado. Não, você não está fazendo de errado. Você está fazendo o que precisa ser feito. Mas existe algo que você ainda precisa olhar que você não está olhando. No caso dela, falei para ela ainda aumentar a ingestão de água, incluir a ingestão da fruta. Pensando no emagrecimento do corpo. Para ver se de fato isso destrava o emagrecimento do corpo. Se não destravar o emagrecimento do corpo, aí nós vamos precisar emagrecer a alma dela, que é a nossa psique, que é a nossa mentalidade. E aí a gente precisa ir dando sentido às coisas que vai acontecendo com a gente. Não fuja da dor da vida de vocês. A nossa mente, ela quer fugir a todo instante da dor. E aí em busca do conforto e do prazer. A gente não quer ver as coisas
pelo que de fato ela é. A gente vê as coisas por aquilo que a gente gostaria que fosse. Inclusive, a gente vê o outro pelo que a gente gostaria que ele fosse, não por aquilo que ele é de fato. Então, a gente tem uma visão ofuscada pelo pecado. Todos nós temos. Por essa mancha que todos nós carregamos. Então, a luta, ela é contínua e diária. Então, a gente emagrece o corpo, pois a gente precisa limpar o nosso imaginário, a gente precisa ir trabalhando em cima desse nosso inconsciente que não foi bem formado. Então, hoje a gente precisa ter educação para comer, mas está cada vez mais difícil a gente ser educado para comer. A gente mistura do jeito que a gente quer, come o quanto que quer, aí belisca aqui, belisca ali, aí você só quer comer comida gostosa, saborosa, só quer comer, vai fugindo das coisas simples, das necessidades básicas. Às vezes as pessoas falam, Thiago, mas é o seguinte, eu faço jejum e não emagreço. Ela só está pautando o processo de emagrecimento em fazer o jejum. Isso é pouco demais. Às vezes ela não, só a forma de como ela está se sentindo já não vai destravar o processo de emagrecimento. Se ela estiver num movimento, por exemplo, de tristeza, o corpo não vai liberar a queima de gordura, porque a gordura protege. Há uma proteção da gordura. Então, veja o quanto que é importante a gente ter um olhar e um direcionamento pelo qual vê a pessoa. Não vê a obesidade, vê a pessoa. E o medo que às vezes vocês têm de não conseguir emagrecer é um medo porque desconhece as coisas pelo que de fato é. Então a gente vai passando as etapas, a gente vai emagrecendo. Chega uma hora que nós vamos precisar de alguém para se abrir, para ajudar a gente a mudar a forma de pensar, para a gente poder crescer, amadurecer. E vai ser um remédio que vai fazer isso? Não, gente, não existe um remédio que vai realizar tal mudança, que cabe a nós mesmos. Então, vejamos o quanto que nós precisamos caminhar. Porque se a gente não continuar no processo, a gente vai voltar para trás de novo. Esse caminhar é um retorno que a gente precisa ter para encontrar com a gente mesmo. Através desse encontro com a gente mesmo, a gente entender a nossa essência para ter um encontro com Deus. O retorno não é voltar para trás. O retorno, porque voltar para trás, para a gente reviver tudo, as coisas não boas que se passaram, não é isso que é para a gente viver. A gente precisa fazer um retorno e olhando a própria realidade, contemplando as verdades que existem, entendendo que tudo que aconteceu com vocês não define quem vocês são, então é parte da história de vocês. Então a obesidade não define quem você é. Então tem muitas pessoas, por exemplo, que se pauta quem elas são por um comentário que os outros façam. Nossa, você é gorda, hein? Nossa, como que você é velha? Então, as pessoas, às vezes, colocam comentários para a gente para nos diminuir ainda mais. Né? Às vezes, situações, não, você não consegue emagrecer. Você já tentou tantas vezes? Isso é impossível. Situações que vai nos colocando para baixo, gente. À medida que a gente emagrece, a gente vai se sentindo mais leve, mais disposta. A gente vai começando a entender o sentido real daquelas mudanças por meio do emagrecimento, que não é só uma mudança física, é uma mudança psíquica também. Quantas pacientes que eu atendo que emagreceram, não voltaram a engordar mais, só que em muitos momentos acontece algo na vida delas que desestabilizam. Humanamente, elas se enfraquecem. Se elas não recorrem à ajuda, elas vão voltar para trás.
Não, elas precisam continuar. Aquilo pelo qual elas estão vivendo faz parte da história delas. Nós vamos dar sentido àquilo que está acontecendo para ir continuando com esse retorno para aquilo que é essencial, que é Deus. Nós precisamos ter essa busca, esse olhar de que eu preciso, tudo que eu preciso fazer é para Deus, não para os outros. Eu preciso ter esse entendimento de que Deus é o essencial para a minha vida. Porque a minha alma precisa buscar algo infinito. O que é infinito? Deus. Então, Deus fez a nossa alma para infinitude. Se eu buscar nessa terra a felicidade, se eu buscar nessas coisas materiais o bem máximo da minha vida, o prazer máximo, a gente vai se frustrar, a gente vai adoecer. E a gente não vai ser saciado. Aí fica um vazio e uma angústia. Porque a pessoa que vive de prazer é uma pessoa angustiada com vazio tremendo. Porque o prazer, com o tempo, ele perde a graça. Ele não dá mais a sensação de euforia que ele dava. Aí de duas uma, ou a pessoa vai injetar mais coisas que dá prazer para ela, ou ela vai precisar buscar uma ajuda. Porque ela vai viver de frustração, sentimentos não bons, isso afeta o metabolismo dela, ela vai comer e engordar, daqui a pouco vai ter picos depressivos, ela está numa depressão, porque ela não buscou ajuda lá atrás. Então, olha o quanto que é importante a gente nos ajudar. Sozinho, a gente não é bom. Não tem como a gente ser bom sozinho. E essa dimensão do emagrecimento na nossa alma é o que vai dar total sentido à vida. Por isso que a mentalidade precisa ser renovada. Não é à toa que na palavra de Deus está escrito para não nos conformarmos com as coisas do mundo, mas renovai-vos a vossa mentalidade ou o vosso espírito para as coisas de Deus. Porque a nossa alma foi feita para a infinitude, gente. Pensa só, pensa vocês. Vamos supor que vocês emagrecessem tudo que vocês desejam. 20 quilos, 30, 40, sei lá. Vamos supor que vocês emagrecessem tudo. Vocês acreditam que resolveria os problemas que vocês têm hoje? Não vai ter como resolver. Só vocês perdendo os quilos. Se vocês não colocarem num processo terapêutico para se entender. E aí uma paciente, ela entendeu o processo de que eliminar os quilos não resolve o problema do excesso de peso. Não é resolver os quilos, é quem você vai se tornando com aqueles quilos eliminados. Porque se houve a obesidade, é porque em algum momento da vida foi desestabilizado o mecanismo que controla o peso por alguma situação. Algum trauma, alguma doença, alguma perda. Então, são inúmeras situações que nos acontecem que aí a gente vai utilizando de algumas maneiras para se proteger, para continuar a vida, para caminhar. Então, não que a obesidade seja mal, porque até aqui ela nos ajudou. Mas eu preciso ir me colocando naquilo que é essencial para a vida, eu preciso me encontrar nesse sentido da vida, para mim ir deixando essa proteção que ela não precisa mais dela. Porque a gordura protege. Então, se a paciente tem medo de emagrecer, como que ela vai estar desprotegida vencendo a obesidade? E essa paciente que falou para mim que ela tem medo de emagrecer, ela estava pensando em fazer bariátrica. Eu falei, você vai fazer bariátrica, você vai entrar numa depressão profunda. Porque aí você não vai conseguir viver o processo, né? Algo vai ser drástico.
esse medo que você tem não vai deixar de existir. Não tendo mais a proteção que é a gordura, o que vai acontecer? Você vai entrar no adoecimento psíquico. Então ela entendeu, falou, não, você precisa fazer um acompanhamento para a gente entender os reais sentidos desse seu medo. Não que o medo, né, ele seja ruim, não é. Então o medo não é ruim, a ira não é, o afeto, a tristeza, a alegria. Então, esse movimento que nós temos desses sentimentos, dessas paixões dentro de cada um de nós, eles não são ruins. Nós precisamos aprender a ordená-los. Então, essa paciente que hoje estava com vontade de comer doce, ela estava comendo doce porque ela não estava conseguindo gerenciar a raiva dentro dela. Então, um sentimento de raiva, um movimento de raiva que estava tendo, estava fazendo com que ela buscasse o doce para comer, para fornecer uma energia rápida e uma dopamina para ela sair daquele desconforto. Mas vai resolver ela buscar o doce para comer? Não. Ela vai buscar essa dopamina rasa, ela vai inflamar o corpo, ela vai adoecer o corpo, por um movimento que ela não estava conseguindo lidar com ela mesma. Aí a paciente vai tomar uma injeção para emagrecer, vai resolver esse problema? Não. Ela vai gastar dinheiro, sei lá, com procedimentos e procedimentos, remédios e remédios, faz dieta, faz aí volta, faz bariátrica, engorda de novo. Por quê? Porque ela não está tendo algo que ajude ela na completude. Mas também, às vezes, ela até encontra, mas ela não quer. Então, a gente precisa desejar emagrecer e enfrentar a tal realidade da nossa vida. Não tem coisa melhor, gente, do que a gente enfrentar, por mais inseguranças, medos, né, e preocupações que nós temos, nós não podemos deixar com que o medo nos paralise. Então, não tenha pressa de emagrecer. Vocês não podem ter pressa para emagrecer. Porque o emagrecimento é parte da história de vocês. Não é algo que vocês vão resolver de forma rápida. Isso é ser mal com vocês mesmos. Por isso que a gente precisa ter um tempo. A gente precisa concluir esse tempo. Nós precisamos fazer as consultas. E muitas pessoas colocando o bem, que é o trabalho, num lugar que não deveria. Essa desordem compromete a saúde. Porque o trabalho está no lugar errado. Eu estou dando um valor muito maior para o trabalho do que pela minha família. E isso aconteceu comigo. Eu também estava com alguns bens desordenados. Todos nós precisamos de alguém para nos ajudar, para nos orientar. Então, nós somos muito passíveis aos erros, às nossas fraquezas, às nossas dificuldades. E isso é humano. São questões humanas. E aí a gente consegue ir resolvendo uma coisa de cada vez. Então, no processo de emagrecimento, não podemos voltar atrás. A gente precisa continuar com esse processo de retorno. Retorno ao essencial, que é Deus. Porque, ontologicamente, nós, seres humanos, estamos afastados de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então, aquilo que nós não faz, que devemos fazer, que é o bem, muitas das vezes nos afasta de Deus. E aí as nossas ações, as nossas atitudes vai colocando a gente cada vez mais distante. Não é Deus que nos deixa, é as nossas decisões que fazem com que nós deixamos a Ele. Mas Ele continua lá, com a gente, caminhando, e a gente se afastando. E aí a gente vai se afastando de nós mesmos. E aí vamos encontrando algumas figuras ao longo da vida e achando que aqueles atalhos é o caminho, mas não é. Por isso que a pessoa ela bate e volta, bate e volta. Aí ela tenta, falha, tenta, falha, tenta, falha, tenta, falha, desiste. Porque ela já tentou de tudo. Na verdade, ela está com uma mentalidade que não é a mentalidade do sentido da vida.
Que a gente precisa tentar, falhar, analisar, corrigir. A gente tenta, falha, analisa, corrige. Aí a gente vai conseguir caminhar. Então, não existe um medicamento que vai por si só resolver a obesidade da humanidade. Porque se é algo sobre a vida de cada uma, como que um remédio vai curar? Como que emagrecer o corpo vai resolver? Eu preciso emagrecer minha alma. Que passa por uma mudança nessa forma de pensar. Que vai fazendo com que a gente possa entender até a nossa missão, a missão de cada um. A missão de cada um. E aí a gente começa a lutar por coisas que são essenciais para a nossa vida. E às vezes as pessoas se doem, elas vivem na dor por coisas que são evitáveis. Mas por que elas se doem na vida por coisas que são evitáveis? Porque ela negou as dores inevitáveis. Então não tem como a gente viver a vida sem passar por momentos dolorosos. Não tem como. A pessoa que foge da dor a todo tempo vai chegar uma hora que ela não sabe nem quem ela é, por onde ela anda, de onde ela veio, para onde ela vai. A pessoa totalmente vazia e fundo de vazio, angustiada e a pessoa adoecida, gente. Porque ela fugiu da dor da vida e só buscou prazer. Quem faz isso é o animal. Isso é uma mentalidade animalesca. O animal foge da dor e busca o prazer. Isso é algo do animal. Só que Deus não criou o animal para infinitude. Deus não criou o animal para ter um relacionamento com ele próprio. Então, o relacionamento com Deus é algo que a gente precisa buscar e através do emagrecimento é possível. Até nós chegarmos no principal ponto do emagrecimento, que é o emagrecimento espiritual. Então, o emagrecimento do nosso espírito é a principal resposta da nossa vida está nesse nível. Só que como que eu vou chegar no emagrecimento do meu espírito? Eu preciso passar pelo emagrecimento do corpo, pelo emagrecimento da alma e ir fazendo movimentos para o emagrecimento do meu espírito. E o que abre esse canal para o emagrecimento do espírito? O jejum. O jejum abre o canal para o emagrecimento no espírito. Então, a gente precisa passar pela fome. Precisa passar pela fome. Por isso que eu bato na tecla das pacientes, comam com fome. Se você não tiver com fome, não coma. Por quê? A gente vai colocando a comida no devido lugar dela. Só que a gente tem uma tendência de querer comer. Vai vir mesmo o impulso, o desejo de querer comer. Mas eu vou comer quando estiver com fome. Por quê? A pessoa que emagrece, continua o processo de emagrecimento, ela vai entender que a partir daquilo, ela vai conseguir emagrecer o espírito dela. Aí ela vai poder dizer que ela está vencendo o efeito sanfona. Porque esse é a principal resposta da nossa vida. Esse emagrecimento no espírito. Esse emagrecimento no espírito, ele vai envolver a nossa inteligência. Vai envolver a nossa razão, iluminada por Deus. Aí a gente entende muito bem por que eu vou dizer não para aquilo que eu gostaria muito de comer. Por que eu vou dizer não para o meu corpo que está querendo deitar? Por que eu vou dizer não para a vontade que eu estou de beber? A gente vai começando a entender para tornar a nossa vontade ainda mais forte. Para a gente não se deixar vencer pelo prazer. A gente pode se permitir ao prazer? Sim, que é algo bom que Deus criou. Algo da nossa natureza humana. O que eu não posso? Me deixar escravizar por ele. Ficar escravo do prazer não dá. Então, num processo de emagrecimento, isso tem como vocês vencerem.
deixarem de ser escravo do prazer. Aí vocês começam a fazer um movimento ao encontro da felicidade, que se encontra nesse emagrecimento espiritual. Então, essa dimensão do espírito, que envolve a nossa inteligência, a gente consegue vencer os nossos sabotadores, a gente começa a ordenar os gatilhos, a gente ordena os prazeres, a gente começa a entender que a vida, de fato, precisa ser vivida na realidade, que não acontece as coisas da forma como eu penso. A gente começa a ter esse entendimento e a gente vai amadurecendo. Aí a gente começa a perder em paz, a gente não se revolta mais, a gente não se desespera mais. Aí a gente começa a sofrer as dores por aquilo que importa. Então a gente passa a ter um processo de que a gente não vive mais pelo que a gente sente, a gente começa a viver por aquilo que a gente crê. E aí a gente usa, nesse contexto, a verdade que está em Deus. Então a gente precisa sair de um ponto do início do emagrecimento para chegar no outro ponto. Esse processo não tem como fazer sozinho. Esse processo não leva 1, 2 meses. Esse processo, ele é uma construção de algo que a gente não viveu ainda. Então, dá para a gente emagrecer e ser melhor como pessoa? Com certeza. Mas aí a gente precisa tomar a decisão de começar. E recomeçar todos os dias. Gente, não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque eu vivencio isso com as pacientes. Só que a vida, ela não vai ser fácil. Se para vocês a dificuldade é a obesidade e outras consequências que ela causa, para mim são outras coisas. Para outras pessoas, outras coisas. Todo mundo vai ter aquilo que precisa para dar o sentido para a vida. Isso que a gente precisa entender e aceitar aquilo que a gente não pode mudar. E aí, aplicando as mudanças, emagrecendo. Gente, eu atendi uma paciente que ela fez um tratamento comigo por 3 meses. Depois de 3 meses, ela continuou aplicando os ensinamentos e continuou emagrecendo. Aí depois de 3 meses, ela mandou mensagem para mim. Tiago, continue emagrecendo, aplicando o que o senhor me ensinou. Percebe que a aplicação daquilo que a gente vai ensinando vai fazendo sentido e a pessoa vai continuando. E só eliminar os quilos resolve? Não resolve. Só que faz parte do processo. Então, à medida que a gente vai nos colocando a fazer pequenas mudanças com o propósito correto, gente, não queira ter pressa, que as coisas vão acontecer no tempo que for preciso. E aí vocês vão entendendo que o emagrecimento não era nada daquilo que vocês imaginavam ser. Aí tem pessoas vendendo emagrecimento na internet que, assim, tem um ponto, talvez, de verdade naquilo, e as pessoas pagam por algo que não vai ter sentido, mas elas pagam. Por quê? Porque elas não conseguiram ver ainda aonde o processo pode levá-las. Ou estão buscando coisas que minimamente fazem sentido. Aí elas começam, aí não dá certo, frustra. Elas vão alimentando a mentalidade da dor, que é a mentalidade equivocada. E elas vão sabotando a própria liberdade, se tornando cada vez mais escravas. Quanto mais escravas, mais distante do que é essencial. Pessoas assim vai gastando
tudo que tem. Até chegar um ponto que sabe lá Deus o que acontece. Então, é importante a gente entender de que o processo de emagrecimento, ele passa pela nossa natureza, porque é algo que nós precisamos restaurar nossa saúde. E restaurar nossa saúde passa por uma melhora no corpo. Sim, que não permanece no corpo. Não permanece. E não tem como, gente, a gente improvisar o emagrecimento. Tem como eu improvisar? Eu preciso ir cultivando e vendo os erros e vendo os acertos. O que eu preciso deixar de fazer, o que eu preciso fazer. O que eu preciso deixar de alimentar, que é vício, para que eu desenvolva uma força que é virtude. Que eu preciso ir melhorando os meus hábitos e o comportamento também. E vocês vão usando das estratégias e as coisas vão se firmando, elas vão acontecendo. Porque eu já tenho pacientes que eliminou 20 quilos, 30, 40. E tem pacientes que não engordou mais já faz 4 anos, 2, muitas pacientes. E tem pacientes que estavam magras, daqui a pouco aconteceu alguma coisa na vida delas, morreu alguém próximo, ou às vezes a pessoa ela passou por uma dor muito forte na vida, ela teve uma perda, alguém adoeceu, aconteceu alguma coisa, abalou a paciente psicologicamente e ela não conseguiu dar continuidade no processo. Mas ela vai fazer o quê? Ela tem que retomar. Marca novamente uma consulta, a gente alinha o que precisa e vamos continuar. Porque a vida não vai parar para que a gente faça aquilo que a gente precisa. E uma outra coisa importante que as pessoas, né, poucas pessoas param para pensar, é que, de fato, para emagrecer não vai sobrar dinheiro. Não vai sobrar dinheiro para emagrecer, gente. Porque se eu estou enraizada naquele vício e naquele prazer, eu estou pagando para alimentar aquilo, você acha que eu vou perder aquele prazer lá para com que sobre dinheiro para emagrecer? Não, eu vou precisar começar o processo. À medida que eu vou emagrecendo, eu vou colocando as coisas no lugar, o dinheiro vai se encaixando, o investimento vai fazendo acontecer. Então, tem pessoas que esperam sobrar dinheiro, o melhor tempo, tem pessoas que esperam segunda-feira, tem pessoas que esperam virar o ano, no mês que vem, na próxima data comemorativa, vai ter... A pessoa ela não começa nunca. Nunca. É o maldito deixar para depois. Deixar para depois, e ela protela. Ela protela. Porque eu tenho que terminar aquilo, porque eu comecei isso, porque eu... Gente, é uma forma de fuga. É uma forma de fugir daquilo que deve ser feito. Porque todas as pessoas que estão com excesso de peso estão com a vida desordenada. Estando com a vida desordenada, ela vai buscar meramente o prazer do momento. E ela achando que aquilo está bom, mas não está bom. Então, ela passa a enganar ela mesma. Mas é claro que há muitas dúvidas também, né? Se vai dar certo, às vezes que a gente tentou fazer e não deu, ou eu comprei algo e não recebi, as frustrações da vida, a ansiedade, a depressão, enfim, tem muitos problemas que vão vir à tona para impedir o avanço de vocês, tá? Impedir o avanço de vocês. E quer ver como que essa parte do jejum ela é importante? Importante. Quer ver? Deixa eu ler algo importante para vocês aqui. Quer ver? Só um instante. Eu já vou abrir, se vocês quiserem fazer perguntas. Eu vou ler para vocês aqui algo muito importante. Gente, deixa eu ver aqui. Vocês vão entender
Por que que o nível mais importante do emagrecimento é esse nível do espírito? Entendeu? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Peraí, que não chega lá. Chega lá, achei. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Vocês vão ver. Eu vou ler para vocês aqui a parte de que é a primeira vez que Jesus prega. Veja só. O emagrecimento no espírito, ele passa dessa primeira pregação que ele fez. Fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Primeira pregação que Jesus fez, ele pediu para a gente fazer penitência. Esse contexto de penitência aqui inclui o jejum. Jejum, a oração e a esmola. A primeira vez que ele foi pregar, ele falou isso. Que é onde a gente vai conseguir dar sentido e vencer o excesso de peso. Só a como vencer o excesso de peso por meio disso. Por isso que o jejum é uma estratégia milenar de saúde. Só que nunca a gente viu a indústria farmacêutica, alimentar, muitos da medicina, propagar o jejum. Por quê? Porque não é para curar as pessoas. Não é para vocês sararem. Não é para vocês ficarem bem. Porque se vocês ficarem bem, vocês não vão continuar gastando com remédio, o sistema. A Regina perguntou a questão da genética. A genética é algo que é assim, ó, tá? A genética, ela tem uma questão importante. Existe um fator de genética na obesidade também. Só que hoje já se sabe que a genética, ela não é destino. Não é porque o meu parente foi obeso que, consequentemente, eu vou ser obeso. Próximo, né? Não é porque meu pai teve pressão alta que eu vou ter pressão alta. Não é porque minha mãe teve diabetes que eu vou ter diabetes. Vai depender da música que eu toco. Se eu estiver tocando na minha vida a mesma música que eles tocavam, automaticamente eu vou ativar o gene que vai me ocasionar tal doença. Então, a gente tem alguns genes que ficam quietinhos. E as células, elas se comunicam por cochichos bioquímicos. E tem pacientes que despertam alguns genes para determinada doença. Esses genes para determinada doença vai desenvolver. Mas por quê? Porque o meu estilo de vida não está bacana. Aí entra naqueles pilares que eu citei para vocês lá no começo da nossa aula, que é a desarmonia daquilo faz com que a gente possa ativar genes para adoecimento. A gente começar a ter problemas inflamatórios e aí a gente desencadeando doenças. Então, por exemplo, a questão do humor, a gente precisa se atentar a isso. O sono tem que ter boa qualidade e tempo de dormir. Atividade física é algo que vai nos ajudar a combater as doenças. A questão do autoconhecimento, a gente conhecer quem a gente é, para a gente não viver os mesmos erros que os outros cometeram. Não tem gente pagando por uma obesidade por uma consequência espiritual.
Existe obesidade espiritual. Obesidade espiritual. A pessoa está pagando as dores da vida dela porque tal fulano e ciclano próximo a ela errou na vida lá atrás. Com uma escolha errada. Uma decisão errada. Todo aquele julgo espiritual cai sobre a outra pessoa que vem. Tem muita obesidade que é por julgo espiritual. E a pessoa ela não consegue sair daquilo. Porque a decisão de quem era para ser feita de forma adequada anteriormente não foi feita. Você já deve conhecer pessoas, por exemplo, que a mãe, ela foi uma mulher, por exemplo, que ela sofreu muito no casamento, né? E aí ela sofreu traição e foi abandonada com os filhos. Aí ela teve uma filha. A filha passa pelo mesmo problema dela. Aí depois aí ela tem uma neta. A neta passa pelo mesmo problema dela. Existe algo, né, envolvido a uma enfermidade da alma que vai passando por gerações. Até com que alguém rompa com isso. Então a genética, ela não é o destino. Ela não destina nada. Se a pessoa fazer o que precisa ser feito, ela não desenvolve. É que tem obesidade que a gente acha que é genética, mas na verdade não é. É puramente um hábito ali no seio familiar que construiu aquela criança gorda. Construiu aquela criança daquele jeito. Talvez o pai ou a mãe era, mas não é uma genética. Se a gente for aprofundar mesmo, não é genética. É algo de que não cuidaram da impulsividade, não tiveram bom caráter, não tiveram uma boa formação, e aí recorreram a pequenos prazeres na vida, aí se afundaram no vício da gula. A genética mesmo, tá? A gente consegue ver. Por exemplo, quando você vê família em que o pai tem obesidade, a mãe tem obesidade, todos os irmãos têm obesidade. Sabe aquela família que você vê que todas as pessoas são cheias de dentro da mesma casa? O fundo genético, ele não vai acometer, muitas vezes, só uma pessoa em especial lá. Entendeu? Vai ter acometimento de vários. Então, quando é mais individual, precisa avaliar o caso. Mas hoje a genética já, ela tem uma influência, tem, mas ela não é totalmente relevante como a gente achava anos atrás. Mas tem um papel importante, sim, tá? Da ativação desses genes aí. Mas para que isso não aconteça, a pessoa vai ter que fazer um estilo de vida diferente do que os outros que vieram antes fizeram. Mas dá certo, Sandra, de não ter. Mas essa obesidade por julgo espiritual é comum, gente. Comum. Pessoas que erraram na vida, e aí quem vem paga com esses sofrimentos. Há um propósito para tudo isso. Não vem à toa, né? Mas que é bem doloroso para a pessoa, é bem doloroso. Ô, gente, perguntem aí, é importante, assim como a Sandra fez a pergunta, qualquer que seja. Espero ter conseguido aí, se vocês quiserem comentar, dessa forma de abordagem que eu trouxe para vocês. É algo que a gente consegue ampliar um pouco a nossa cabeça na visão disso, de emagrecer e ficar com menos foco naquilo que a gente come e engorda. Não, não come e não engorda. Comer não engorda, gente. Comer não engorda. A pessoa ela pode estar engordando pela forma como ela está pensando, mas que o alimento engorda, não. A maneira como ela come engorda. A pessoa que ela come só por belisco, ela não consegue, gente, parar
Ela não consegue fazer uma refeição que não seja por impulso. Não é o alimento em si que está engordando ela. Existem causas antes. Percebe que o processo está bem antes daquele ato que ela faz. Muito antes. Então, há um arcabouço de estratégias e soluções anteriores que a gente precisa ver. Assim como eu faço com as pacientes, né? E que, de fato, é total importante a gente avaliar isso. Mandem aí as dúvidas para mim aí, que aí a gente vai sanando as dúvidas. Deixa eu só dar uma olhada. Acompanhe. Quem não segue ainda meu Instagram, entre no Instagram, tá? Tem um canal do YouTube também. Eu não sei se todas vocês têm. Canal do YouTube. Quem precisa começar o tratamento, me manda uma mensagem, deixa o WhatsApp para mim aqui. Manda uma mensagem para mim no WhatsApp, lá no direct, no Instagram. Vocês têm contato aí, vocês conseguem me encontrar também no WhatsApp para estar aderindo no plano de 3 ou 6 meses, né, de tratamento. Os planos... tá incluso as fórmulas para os meses. As fórmulas é super importante, porque vai ajudar na dimensão do corpo, a melhorar a resposta da insulina, diminuir o apetite, modular o estresse, ansiedade, inchaço, a queima de gordura. Os pacientes sabem o quanto que isso contribui, né? A parte do detox também é muito importante, fazer o detox fisiológico para acentuar o resultado, para desintoxicar, diminuir o volume do estômago. Então, existe a parte do emagrecimento do corpo. Existe a parte do emagrecimento da alma, que a gente vai na consulta cuidando desses pontos que são importantes, que é a nossa mentalidade. E a questão do emagrecimento no espírito, para a gente, de fato, dar o sentido da vida, aí seria algo mais profundo, que aí a gente precisaria abordar mais ainda sobre a fé, que é importante. Então, a fé participa do emagrecimento? Participa. Muitas pessoas que não têm fé, elas se arruinam e adoecem de verdade, gente. Então, a fé é um pilar importantíssimo. Não só para emagrecimento, mas para a vida também, tá? Ô, Sandra, mais alguma dúvida aí sobre a parte da genética? Então, Thaisa, justamente essa questão do pensamento, ela é muito importante, porque a gente cai em processos de sabotamento. A gente se sabota de verdade, tá? A questão espiritual também é muito importante, mas é muito importante, gente. Muito. Porque, assim, nós somos seres espirituais. Então, se a gente não entende essa dimensão, a gente vai fazendo as coisas e tomando decisões erradas. Então, para vocês terem uma ideia, a pessoa que ela vive para comer, ela vive no prazer da comida, ou da bebida, ou de alguma outra desordem aí, essa pessoa ela fica totalmente anestesiada da realidade. Ela fica totalmente com uma autoimagem negativa. A pessoa ela fica assim, sem sentido na vida. E aí ela vai bloqueando os canais. Ela vai interrompendo a melhora que ela pode ter. E essa parte da fé, ela é tão importante, mas tão importante, que vai acontecer a hora de não emagrecer, mas vocês vão ter que continuar fazendo. A fé, ela também é muito assim, né? A gente vai continuando acreditando, tendo fé, e a esperança e aguardando. Então, percebe que concilia muito no emagrecimento quando o resultado não vem. Eu estou com uma paciente que emagreceu 18 quilos e o resultado
travou. Faz 2 meses que ela não emagrece. 2 meses que ela não emagrece. Eu falei para ela, mas continua fazendo, não desiste. Porque é um tempo pelo qual ela está passando de dificuldade na vida. E o quanto que a fé nos ajuda até a não voltar para trás. Porque em momentos de dificuldade assim, a fé vai sustentar. A fé traz o alicerce, sustenta, a fé fortalece. E aí, quando a gente vai introduzindo isso, né, a gente vai introduzindo isso de uma forma ordenada, de uma forma certa, a gente tem muitos ganhos, muitos ganhos. Porque muitas pessoas, por terem as visões limitadas, ofuscadas, elas não conseguem saber nem a própria missão delas. Então, elas estão, através do emagrecimento, buscando alguma coisa, estão procurando alguma coisa, que nem elas mesmas sabem o que é. E a autoestima, muita gente confunde a autoestima com a vaidade, tá? Autoestima e vaidade, muitas pessoas confundem. Tem pessoas que buscam emagrecer por autoestima, mas é vaidade. Ela não conseguiu ainda saber sobre a autoestima. Porque a pessoa ela não pode emagrecer para ela. Isso é vaidade. Você emagrecer para você mesmo é vaidade. Porque você vai emagrecer por conta da aparência, por conta da dimensão do corpo. A autoestima é quando eu vou emagrecendo, eu vou me ordenando interiormente, e aí eu consigo servir aos meus, e eu consigo mostrar, né, para o mundo e revelar a beleza, o bem e a verdade, por meio da minha melhora. A pessoa ela muda totalmente a forma de se comportar e agir. Ela vai se renovando, ela vai tendo uma vida diferente. E quanto mais autoestima ela tiver, mais ela quer fazer. Porque a autoestima é um ato responsável. A autoestima é um cuidado responsável. E ela precisa ter compromisso de continuar fazendo. A pessoa que para de fazer não era por autoestima que ela estava buscando. Era por vaidade. A vaidade, ela não se sustenta. Chega uma hora que cansa. Ela não se sustenta. Então, a autoestima, não tem como... Quando a pessoa fala, Tiago, eu não tenho autoestima, a autoestima está zero. O que ela está dizendo para mim? Tiago, eu não estou me cuidando em nada. Eu preciso de ajuda. O cuidado responsável aqui está zero. Entendeu? Não é que ela, tipo, não me sinto bonita. Meu pensamento não está legal. Não, autoestima não é força de pensamento, não é a pessoa pensar que ela tem que se amar, não é ela emagrecer por conta da aparência, não. Então, cuidado, porque às vezes a gente cai em alguns becos que sabota a gente. Então, a autoestima, ela me coloca em movimento para auxílio do outro. É para fora, não é para dentro. É para fora. Porque, gente, a gente vai ter autoestima, a gente vai estimar o que na gente? O que de bom nós temos? Então, é bom a gente parar para pensar nisso, né? O que de bom nós temos de fato? O que é importante para a gente? O que é essencial para a nossa vida? O que é mais importante hoje? Sandra, vai com Deus, tá? Obrigado pela participação. E vou ver se eu disponibilizo a gravação também, tá? Mas, gente, pensa. O que é mais importante para vocês hoje? Só por essa questão do que é importante, vocês começam a ver aonde vocês estão e onde vocês precisam melhorar. Por exemplo, tem pessoas que o importante para elas hoje é vestir uma calça jeans. Isso é pouco. Tem pessoas que emagrecer 15 quilos. Mas tem pessoa que é restaurar um relacionamento. É querer ter uma intimidade com Deus. É sair dessa vida que não tá legal.
de prazer, de adoecimento. Cada um vai tendo, né? O que é mais importante é a família, é o cônjuge. Então, assim, o que importa para a gente é onde a gente também vai nos colocando ali, né? Deixando um pouco da gente para a gente continuar progredindo. Porque a gente precisa ter uma meta, a gente precisa ter um propósito, a gente precisa ter um anseio de algo, porque senão fica sem sentido. E essa parte aí, a Thaisa, que acontece? Você só vai conseguir entender sobre os pensamentos, sobre o porquê não emagrece, se você fizer várias consultas. Se você se abrir para o processo. Porque às vezes a gente não consegue ter essa abertura. A gente ainda tem vergonha, a gente se limita, a gente vai buscando a se justificar, a gente vai buscando a perceber que eu estou querendo que o outro mude para que eu me melhore. Às vezes a culpa, são tantas coisas. Às vezes a falta de acolhimento, às vezes alguma ferida, algum trauma, às vezes é o abandono, é a rejeição, às vezes é a traição. Gente, são muitas coisas que acontecem. E quando acontecem situações que a pessoa precisa percorrer, ela desiste. Ela vai uma, duas vezes e não vai mais. Não dá para desistir. Vocês precisam continuar firme e forte enfrentando a realidade. E lembra, tem que limpar o imaginário de vocês. Assistir coisas boas, ler bons livros, assistir conteúdos bons. Não tem nada para fazer, vai lá no meu Instagram e começa a ver vídeo. Começa a ver vídeo. Não qualquer vídeo, vídeo que vai agregar algo na vida de vocês. Não vai assistir qualquer tranqueira. Então, isso tudo é muito importante, tá? Manda as perguntas aí, o que mais? A Thaís, se você quiser recomeçar, mulher, vamos embora recomeçar. Não desista. Isso é importante, tá? É aquilo que eu falei. A gente precisa tentar, falhar, analisar, corrigir. Porque se ficar falha, né? Tenta, falha, tenta, falha, tenta, falha, tenta, falha, a gente não vai melhorar. Porque a mudança, ela passa a estar nós mesmos. Só que às vezes a gente não está conseguindo ver isso. Eu preciso de alguém para que me ajude. E é difícil a gente conseguir ver isso, viu, gente? Não é fácil, não. A gente perceber que a gente precisa mudar. E que eu não preciso esperar de ninguém, de ninguém. Isso é difícil, mas é válido. E, gente, é o seguinte, ó, a gente está terminando, tá? Já estamos aqui faz 1h30. Para quem quiser fazer o tratamento, chama eu no WhatsApp, no Instagram, qualquer contato aí na minha rede social, para vocês aderirem ao plano de 3 ou 6 meses, porque agora teve mudanças, então está incluso as fórmulas para todos os meses, as consultas, o acompanhamento, o detox fisiológico, enfim. Então me chama lá. E próxima segunda-feira, dia 26 de agosto, eu também estarei fazendo uma outra aula, só que aí é sobre alimentação. Então, se vocês puderem participar, vai ser ótimo. Eu conto também com a participação de vocês aí na próxima segunda, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama, fala comigo, não me deixem, tá? Se vocês precisarem de alguma fórmula, de alguma... Mas não tem, assim, coisa melhor do que fazer o tratamento. E recomecem quantas vezes for necessário. E vai no meu Instagram lá, que tá cheio de vídeo lá. E eu tenho produzido bastante para ir ajudando vocês, tá bom?
Então, nós vamos encerrando por aqui. Ninguém tem mais dúvida aí? Qualquer coisa, põe aqui a dúvida, ou liga o áudio aí, que eu respondo vocês aqui. Se não, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. E que tem jeito. Então, bora emagrecer no corpo, na alma e no espírito. A questão do emagrecimento no espírito é a parte mais importante. Mais importante. Só que a gente precisa se fortalecer um pouco e melhorar tanto emocionalmente quanto fisicamente. E aí a gente começa a desenvolver esse emagrecimento espiritual, que é importante. E se passa pela primeira pregação que Cristo fez. Primeira que ele realizou. E a primeira pregação dele foi depois que ele foi tentado no deserto. Então, por isso que, assim, aquilo que ele nos fornece é aquilo que a gente encontra para dar segmento, sequência, tá? Então, vamos que vamos. Fiquem com Deus aí, agradeço a participação de todos. Qualquer coisa que precisar, chama eu, tá bom? WhatsApp, Instagram, enfim. E comecem o plano de vocês, quem ainda não está em tratamento. Tá bom? Obrigado aí, gente. Fiquem com Deus aí, tá? E até a próxima aula. A gente vai falar sobre alimentação.